ensinando o discípulo como viver na solidão e a depender de Deus. Quando a pessoa conhece o Evangelho, ela tem que ser impactada pelo Evangelho, senão não vai se converter, não vai haver vida nova nem salvação. Mas quando ela conhece o Evangelho, é confrontada pela palavra de Deus, ela sente o Espírito Santo convencendo de pecado, ela se arrepende da vida velha e então se submete à vida nova em obediência ao Senhor. É assim que Deus quer que aconteça. Precisa haver uma conversão, uma série de milagres dentro da pessoa. A iluminação, convencimento de pecado, o arrependimento da vida velha, e o novo nascimento, a adoção de filhos, a luz de Deus brilhando, a pessoa era cega e agora vai enxergar. Isso tudo acontece no momento da conversão. Logo a seguir, o caminho é estreito. Alguém tem que discipular o novo convertido, o novo discípulo, alguém que quer começar de novo, tem que ser discipulado. A pessoa vivia uma determinada vida, amigos, comendo, bebendo, se divertindo, trabalhando, assistindo televisão, filmes e com a vida no celular, mas agora ela tem que se arrepender disto. É uma vida nova, servindo ao Senhor. E alguém tem que ensinar para ela, tem que discipulá-la na vida nova. E as coisas velhas têm que ficar para trás. A pessoa vai substituir aquele monte de horas que gastava na frente da televisão ou na frente do celular por momentos de solidão, de reflexão, oração, meditação, leitura da palavra, a sós com Deus. Isso faz parte da vida de qualquer cristão verdadeiro. Estar a sós com Deus, isso faz parte porque é o cumprimento do primeiro mandamento dos 10. Quando Deus deu os 10 mandamentos, ele começou assim: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele depois darás culto. Vamos ficar só na adoração. Todos os dias tem que tirar um tempo para Deus, para estar a sós com Deus. Você é um cristão verdadeiro? Você tira um tempo, digamos, 1 hora, todos os dias, 1 hora de qualidade para estar a sós com Deus, conversando, orando, lendo a Bíblia, meditando no Senhor, claro, com televisão desligada, celular desligado, você e Deus a sós. Isso é fundamental. É o cumprimento do primeiro mandamento. Você, minha irmã, é uma cristã verdadeira? Você obedece ao primeiro mandamento. Você toma todos os dias 1 hora, 2 horas, um tempo de qualidade para estar a sós com o Senhor? Isso é fundamental. Nós temos que ensinar isso ao novo convertido logo no início. Se ele não aprendeu no início, alguém tem que ter coragem e amor e dizer: agora, meu irmão, você vai ter que morrer para o seu eu. Se você não morreu direito lá quando se batizou, tem que morrer agora. Morra negando essas coisas do mundo e dedicando um tempo de qualidade para estar a sós com o Senhor todos os dias. Isto é a sua adoração, cumprimento do primeiro mandamento, estar a sós com Deus. E neste a sós com Deus, você vai sentir uma certa solidão. O diabo vai colocar no seu coração lembranças das coisas do mundo, lembranças das amizades do mundo, lembranças das atrações do mundo, jogos de futebol e diversão e filmes e televisão, novelas e bate-papos nas redes sociais. O diabo
vai tentar atrapalhar a sua solidão. Isso é normal, acontece com todos os cristãos, comigo também. A tentação para a distração. O diabo, quando a gente está a sós com Deus, sempre quer nos distrair, fazendo-nos lembrar das coisas do mundo. Mas a gente resiste e a gente volta o pensamento para o Senhor. E nessa hora de meditação, de reflexão, de consagração que todo cristão verdadeiro tem que ter, senão ele não é um cristão de verdade, se não cumprir este mandamento de adorar a Deus. Ele vai pensar na sua vida, pensar em Deus, abrir os olhos espirituais, pode ter visões de Deus. Ele vai clamar: Deus, me ajuda, Senhor, me visita, Senhor, me mostra o que eu devo fazer, Senhor, me ensina, Senhor, me livra lá do tremedal de lama que eu vivia, as tentações do pecado, as amizades perniciosas. Senhor, me livra daquilo tudo, eu quero a Ti, eu preciso de Ti. Senhor, alegra o coração do Teu servo, vem, Senhor, estar comigo. Eu tenho aqui em mãos, por exemplo, o Salmo 69, onde o salmista faz essas declarações para o Senhor. É um salmo de Davi, que tinha uma sede muito grande pelo Senhor. Ele queria estar a sós com Deus. Eu queria deixar isso com você. É uma exortação da Bíblia. Você quer estar a sós com Deus? Você valoriza esse momento a sós? Lembre que isto é essencial para a veracidade da vida cristã. A sua vida cristã só é verdadeira se você tira esse tempo todos os dias para Deus. Entenda isto: para ser um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira, tire um tempo para adorar a Deus todos os dias, estar a sós com Deus. E aí você vai falar para Ele uma série de coisas, abrir seu coração, desabafar, suplicar, clamar, desejar que Ele venha. Deus não vai se fazer de rogado, não. Ele não promete responder logo e nem na hora que você quiser, mas Ele não vai se fazer de rogado, Ele vai responder, Ele vai se agradar de você, Ele vai se revelar a você, Ele vai falar com você, Ele vai alegrar o seu coração, Ele vai ser seu melhor amigo, sua melhor companhia, mas isso se você obedecer, tirar essa hora de adoração para o Senhor todos os dias. Você tem feito isso? Se não fez, proponha no coração começar a fazer desde hoje. O pecado de Saul o levou em desespero a fazer loucuras até a morte. Há pessoas que aceitam uma palavra de Satanás quando estão no Senhor, e Satanás promete fazer uma pausa na vida cristã, um intervalo para eles poderem aproveitar o mundo. E muitos cristãos aceitam, como a Eva lá no paraíso. Ela estava no paraíso, tudo lá era bom, mas ela aceitou uma sugestão maliciosa de Satanás para comer aquela fruta em desobediência a Deus. Eu me lembro que eu já conheci muitos cristãos que diziam mais ou menos o seguinte: olha, eu estou meio cansado, eu estou pensando em dar um tempo, tirar um tempo assim da igreja, ficar a sós, fazer um ano sabático e coisas parecidas. Todos que têm esse pensamento acabam se afastando do Senhor. Isso é uma tentação de Satanás. Está tão pesado, tão difícil o fardo cristão, então eu vou dar um tempo, vou me afastar um pouco da igreja para ver se as coisas melhoram. Satanás coloca isso muito na cabeça de pessoas, dá um tempo. Isso é terrível, porque é o início da queda e o poço não tem fundo. Não tem fundo.
Você acha que vai poder sair um pouquinho e voltar. Você não vai conseguir mais voltar. A Bíblia nos exorta sobre o Esaú, que procurou o lugar de arrependimento e não achou. Mesmo com lágrimas, ele procurou esse lugar de arrependimento e não achou. Se você acha que está difícil com o Senhor, estará impossível afastada dele, longe dele. Então, tem que acertar agora a situação com o Senhor. A coisa está difícil porque você não está sendo fiel a Deus, buscando a Deus como deveria. Então, procure acertar a sua vida, mas nunca longe de Deus ou sem Deus. Nunca pense em dar uma pausa na sua vida espiritual. Muitos pastores se afastaram de Deus, começaram se afastando do chamado de Deus, do ministério, depois foram se afastando do Senhor e, por fim, se perderam completamente. Isso tem acontecido muito, infelizmente. Pessoas pensam que é possível tirar uma pausa. O Saul entendeu que, depois de rei, ele não precisava estar totalmente dependente mais do profeta Samuel, nem de pedir conselhos e opinião. Afinal de contas, ele já era experiente, acostumado, se tornou rei, já mais ou menos sabia o que devia fazer, ele não precisava ficar consultando mais. Há muitos crentes que pensam que depois de entrar para a igreja, já se estabilizarem, eles não precisam mais de líderes, de serem discipulados, eles já se tornaram crentes experientes e não precisam mais de submissão. É terrível isso. É um convite à mornidão espiritual e depois serem vomitados da boca do Senhor. O Saul embarcou nesse argumento de Satanás e, para começar, dispensou o profeta Samuel e foi se embrenhando pelos caminhos do pecado. Ele já não precisava mais de Deus, não consultava a Deus, também achava que não precisava e foi se embrenhando pelos caminhos do pecado. Até que no final, quando os filisteus vieram em guerra contra ele, em pânico e desespero, ele procurou uma palavra de Deus de orientação, mas não achou mais. O profeta Samuel tinha morrido, o Saul tinha perdido totalmente o contato com Deus, não buscava outros profetas, nem sacerdotes, nem consultar a palavra de Deus. Ele foi se perdendo. Esse caminho da descida é terrível. Você está nesse caminho, você já esteve melhor algum tempo atrás e hoje a sua situação espiritual é pior, mais acomodada. Acorde agora enquanto é tempo, porque a queda não termina. O poço não tem fundo. Você nunca vai parar mais de cair. O Saul já estava mal e a situação ficou pior. Quando ele consultou a Deus, ele achou que Deus ia gostar, ele fez como pessoas fazem hoje, estão afastadas e então, de repente, elas dizem, não, eu vou voltar para a igreja, eu vou começar a ir à igreja. Não resolve, não. Voltar a frequentar a igreja não resolve. Você tem que ter um confronto com Deus, o arrependimento, confissão de pecados e é bom pedir ajuda a um outro cristão experiente. Você sozinho vai ter dificuldade. O Esaú sozinho não conseguiu achar o caminho de volta. O Saul não achou mais o caminho de volta. Quando ele viu que a guerra já estava pela frente, ele, num pânico, fez uma coisa mais errada ainda, foi procurar uma pitonisa, uma feiticeira, uma mulher que consultava os mortos. E, na verdade, ele foi consultar mesmo um morto especial, o Samuel. E apareceu para ele, não o Samuel, mas um demônio fingindo ser Samuel. Isso é muito comum acontecer e crentes vão ser enganados quando estiverem nesse caminho também. Vão ficar na dúvida, depois aceitarem a conversa do diabo. E o diabo falou através daquela mulher, o Saul entendeu que era o profeta Samuel, a palavra foi só de desânimo, de condenação, não ajudou em nada, foi uma falsa previsão, porque na verdade o diabo só falou de coisas que já eram sabidas e aquilo trouxe mais desespero ainda.
Para consultar aquela mulher feiticeira, o Saul jejuou aquele dia todo. Na véspera de uma batalha, ele jejuou. Ele tinha que estar forte, como um líder para os soldados, bem forte, e ele jejuou, ficou bastante fraco. Ao invés de dormir aquela noite para se preparar para o combate, ele viajou à noite para consultar aquela feiticeira. Praticamente não dormiu aquela noite. Por fim, ele não queria comer. Achou que o jejum ia comprar Deus. Tem gente que acha que o jejum compra Deus ou até dinheiro compra Deus. Infelizmente, existem aos montes igrejas para pessoas como Saul. Pessoas que já estão em pânico, em desespero, com a vida toda errada, a família desfeita. Essas pessoas não ouvem mais a voz de Deus, não têm mais o Espírito Santo, não procuram a palavra, a Bíblia, não conhecem a Bíblia, eles também não têm intimidade nenhuma com a Bíblia, eles vão cair na mão de, não feiticeiro, mas hoje, os inescrupulosos religiosos que vão explorar essa pessoa. Essas igrejas comerciais que vão pedir que ela faça uma campanha de muito dinheiro e eles vão fazer a oração poderosa para as coisas delas serem resolvidas. E nessas igrejas, nunca as coisas serão resolvidas, porque não é esse o caminho. Não é dinheiro, não é consultando a oração poderosa, é você se arrependendo de seus pecados e se humilhando diante de Deus. Esse é o caminho. Mas as pessoas não querem e vão seguir o mesmo caminho de Saul, que procurou uma feiticeira. Essas pessoas vão procurar uma igreja aí da bênção, uma igreja da oração poderosa e, claro, vão ter que fazer uma campanha para deixar muito dinheiro lá, debaixo da promessa de que seus problemas vão ser resolvidos. O Saul fez isso, só piorou mais ainda a situação dele. Foi descendo morro abaixo e depois houve a batalha e ele foi fragorosamente derrotado. Por fim, em um ato de loucura, pior ainda, ele suicidou, tirou a vida porque não tinha mais chance para ele no raciocínio dele. Bom, este é o caminho de Saul registrado na Bíblia. Você está nesse caminho? Conhece alguém que está nesse caminho, já em pânico, em desespero, não lê a Bíblia, não conhece a Deus, está doente, está confuso, a mente atrapalhada, a família desintegrada, brigando, a pessoa confusa, nervosa, oprimida. Você conhece alguém assim? Ou você está numa situação parecida? A solução é se voltar para Deus e se arrepender. Não é procurar oração poderosa de igreja de campanha. Cuidado, cuidado, cuidado. O Jó queria explicar para seus amigos que ele não tinha raiva deles, nem estava magoado, apenas ele queria se queixar com Deus. Ele cria em algo que é muito interessante e que nós também devemos ter em mente, a soberania de Deus. Deus continua sendo o soberano no universo. Aqui na Terra, ele respeita o livre-arbítrio das pessoas, ele não força ninguém, não obriga, não subjuga, não escraviza ninguém, ele deixa as pessoas espontaneamente tomarem decisões. Mas Deus dirige os acontecimentos. Quando há uma chuva forte, uma calamidade da natureza, um terremoto, um furacão ou uma seca muito grande, quando vem uma epidemia, tudo isso tem a permissão de Deus para acontecer. Deus é soberano sobre a terra. Quando há uma eleição, uma votação, Deus dirige os acontecimentos ali para que a vontade dele seja feita. E qual é a vontade de Deus? Não é que só governantes bons sejam eleitos, só cristãos? Não é isso.
Deus quer que o mundo siga o seu caminho. E no caso do mundo, não adianta a gente querer mudar a história do mundo influenciando pela política. O nosso trabalho é cuidar do reino de Deus, ganhar almas, socorrer os que estão em dúvida, ajudar os mais fracos. Este é o nosso trabalho, nos prepararmos para o arrebatamento da igreja, que já está próximo. Nosso trabalho é fortalecer a fé dos nossos irmãos. O nosso trabalho não é mudar o Brasil. O nosso trabalho não é promover paz no mundo. O nosso trabalho é cuidar daqueles que o Senhor nos entregou e buscarmos aqueles que estão em dúvida, como diz a Epístola de Judas, no versículo 22. Nosso trabalho é com relação ao reino de Deus. Não é para nós querermos influenciar o mundo. Existem muitos que estão pensando nisto. Isto extrapola nossa atribuição. Deus é que é o soberano do mundo. Nós podemos ir a Ele com orações, pedindo que Ele faça isto ou aquilo. E nós temos alguma influência sobre Deus em oração, porque Ele quer a nossa participação. Mas é Deus, não somos nós. Quanto a nós, temos que cuidar daqueles que estão próximos, aqueles que Deus nos deu. Você está cuidando da vida de alguém? E de quem você está cuidando? Quais são as pessoas que você está cuidando para que se fortaleçam, fiquem firmes, perseverem? Pois é, esse é o trabalho que Deus nos entregou. Mas Deus é soberano. O Jó se dedicava a tudo isso que nós podemos entender como fosse semelhante à atribuição da igreja no seu tempo. Ele ajudava os pobres, ele cuidava da sua família toda, ele trabalhava a terra com dedicação e dela tirava o sustento, cuidava de seus animais com carinho e amor, ele dava conselhos para os outros que estavam à sua volta, era respeitado como um dos anciãos, dos líderes da região. O Jó fazia tudo que uma pessoa que é de Deus deveria fazer no seu tempo. Deus espera que nós sigamos o exemplo de Jó nisto. Mas o fato de fazermos o que é para ser feito não vai nos imunizar contra a dor, sofrimentos, enfermidades, doenças, dificuldades. O Jó passou por uma dificuldade muito grande, uma série de eventos que aconteceram para trazer dor e sofrimento que ele não entendia. E o problema dele era esse: Senhor, eu não me furto a me consertar, a confessar, desde que o Senhor me mostre onde eu errei, o que está acontecendo. Senhor, me ajude, me mostre isso. E fazia parte do trato de Deus com Satanás não ficar ajudando o Jó assim. Deus deixou o Jó por conta dele, e o Jó sofreu bastante. Mas Satanás moveu os 3 amigos de Jó para virem acusá-lo, e o Jó sofreu com aquelas acusações. Pior talvez do que o sofrimento físico, a coceira, a dor daquelas empolações no corpo todo, a garganta que não conseguia engolir comida. A situação era dificílima para ele, doenças muitas, ele ia emagrecendo a olhos vistos, e ele, no entanto, via como maior sofrimento as acusações dos amigos. Então, no capítulo 21, ele diz: meus amigos, ouçam-me atentamente, isso já vai ser a consolação de vocês. Que vocês me tolerem, e eu vou falar. Não é do homem que eu me queixo. Eu não tenho motivo de me impacientar com o que vocês estão falando. Olhem para mim, vejam o meu sofrimento. Só em pensar nisto, eu sinto um calafrio. Mas a minha questão é com Deus. Eu quero uma explicação de Deus. Na verdade, o que vocês estão dizendo é o que eu pensava também, que aqui na terra o que a gente faz, a gente paga.
o que a gente faz, Deus vai castigar a gente aqui na terra. Eu também cria nisto, mas comecei a entender que não é assim, porque eu procurei andar sempre direito na presença de Deus e eis aqui sofrendo bastante. Eu vejo pessoas que são perversas nos seus caminhos e estão bem, numa boa, aqui na terra. Eles se enriquecem, crescem, eles vão bem e eu fico assim, pasmo, sem entender essa situação. A mim, que procurei andar na presença de Deus, ele castiga. O outro que anda de qualquer jeito atrás de seus interesses, uma vida egoísta, explorando o próximo, vivendo uma vida de pecados, parece que tudo dá certo para ele, só se enriquece, tudo vai bem para ele. Eu não entendo isso, eu gostaria que Deus me desse um esclarecimento. E Deus, em silêncio. Deus não falava, não respondia, porque furaria o trato com Satanás. Mas em algum momento Deus apareceu e falou muito para o Jó, e a partir dali Deus se revelou sempre para o Jó e a vida dele mudou. Mas naquele período de provação foi dura a provação, foi forte o sofrimento de Jó e ele queria apenas um esclarecimento de Deus. Interessante, o Jó não conhecia o diabo, não sabia quem ele era e não atribuiu nada a Satanás. Ele atribuía tudo a Deus. Quando nós somos crentes, nós cremos que Deus é soberano. Você só vai ser assaltado se Deus deixar. Você só vai ficar doente se Deus deixar. Não, mas é culpa minha, eu trabalhei demais, eu não me alimentei bem, eu andei perto de gente contaminada. Pode ser tudo isto, mas só vai acontecer se Deus permitir. Coisa nenhuma vai acontecer com você se Deus não permitir. Tudo que Deus permite também tem um propósito, e é o que Deus quer que você entenda, mas precisa buscar a Deus para poder entender o propósito de Deus na sua vida. Entenda isso, Deus é soberano. O nosso assunto é com Deus, nunca com o diabo, é com Deus. Mesmo que seja um demônio que venha nos perturbar com a permissão de Deus, mas o nosso assunto é com Deus, não é com o demônio. E nós temos que nos acertar é com Deus. Nós temos que nos explicar é com Deus. O nosso assunto é com Deus, que é soberano, porque até o diabo não faz nada se Deus não lhe der a permissão. O diabo não nos toca, você já leu isso na Bíblia? Só se o Senhor permitir. Então, tudo que acontece conosco é Deus. O nosso assunto é com Deus, temos que acertar com Ele. Mas você não está entendendo nada, a sua cabeça está confusa, você está igual o Jó. Pois é, por isso você precisa de um líder, uma líder, um pastor pessoal. Você precisa de congregar, de estar junto com outros irmãos com quem você vai abrir o coração, chorar, orar, buscar o Senhor. Você vai precisar de ajuda. Muito provavelmente sozinha você não vai conseguir. Você sozinho não vai ter explicação. Mas outros irmãos vão ajudar você, desde que eles não sejam como os amigos de Jó, que também eram usados por Satanás. Eram pessoas boas, mas eles foram enganados pelos argumentos de Satanás. E hoje há muita gente boa na igreja enganada por argumentos de demônio. Por exemplo, Deus quer que você seja próspero, que você reine aqui na terra, que você ganhe dinheiro. Então não precisa se dedicar muito à oração, nem à leitura da Bíblia, porque você já é um abençoado. É só você crer e pedir, porque Deus vai fazer você prosperar. Isso é Satanás que põe na cabeça da pessoa. A vontade de Deus está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para nós é a nossa santificação. O que Deus quer é a santificação, não a nossa glorificação no mundo. Deus não quer que a gente se engrandeça, se envaideça e se enriqueça no mundo.
Ele quer a nossa santificação, que nos separemos do mundo. Isto é a vontade de Deus. Mas Satanás está usando muitos crentes na igreja para instigarem os irmãos a buscarem dinheiro, prosperidade, fama, fortuna, carreira, glória humana. Satanás está atuando com a permissão de Deus. A pessoa só vai aceitar essa palavra de Satanás se ela quiser. Não vai ser obrigada, ela vai ter a decisão na cabeça dela, mas se o diabo consegue convencê-la e o coração dela já quer a grandeza no mundo, então ela vai seguir esse caminho. Claro que vai abandonar a santificação para seguir o caminho do enriquecimento, da glorificação aqui no mundo. Você entende isto? Deus é soberano. O Jó cria nisto. Nada acontece se Deus não permitir. Mas se ele permite, ele tem interesse em fazer você saber por que ele está permitindo. Ele vai falar logo quando você pergunta? Provavelmente não. Ao Jó, Deus não respondeu logo, mas depois ele respondeu. Provavelmente você vai ficar no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Então tem que esperar com paciência. Enquanto espera, trabalha. Não espere sentado, nem de braços cruzados, nem acomodada. Espere trabalhando para o Senhor, fazendo o que está ao seu alcance. É assim que Deus quer que você esteja. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja, o toque da trombeta a qualquer momento. Mas, enquanto isso, trabalhando para o Senhor, amando os irmãos, orando, buscando outros, evangelizando, discipulando, cuidando de vidas, nos dedicando a estudar a palavra de Deus, trabalhando enquanto esperamos. Mas levamos a Deus nossos pedidos, questões, situações difíceis. Deus nos responde, mas não na hora em que a gente quer, como aconteceu com o Jó. O Jó tinha um currículo muito bom. Era uma vida muito correta diante de Deus, mas passou pelo sofrimento também. Você quer evitar o sofrimento? Não é possível. Todo aquele que quiser viver fielmente, piedosamente em Jesus, será perseguido. 2 Timóteo 3,12, você será perseguido. Se quiser ser fiel a Deus, vai passar por dor, vai passar por tribulação. No mundo, por ser fiel, você vai passar por tribulação. Você quer uma vida cristã sem tribulação? Uma casa confortável, cheia de ar-condicionado em todos os cômodos, colchão muito bom e longe do ambiente de tiroteio, uma casa boa, cheia de comida, uma televisão de um montão de polegada na frente. Você quer essa bênção de Deus, essa prosperidade? Pois é, você deveria querer juntar tesouros no céu, enquanto aqui na terra trabalhar e não se acomodar. Existem crentes que estão querendo se acomodar, fazer ninho aqui na terra. Eles não querem que Jesus volte logo. Mas e você? O Jó estava esperando no Senhor, mas tinha um currículo de muita coisa que ele fez e ele estava esperando uma resposta do Senhor, que seria como consolo. Ele não pediu em nenhum momento a cura. O Jó não pediu que Deus o livrasse daquele sofrimento. Ele pediu um esclarecimento para ele ter paz no coração, que era o que ele precisava naquela hora. Meu irmão, vamos aprender. Minha irmã, vamos meditar nisto. Como está a sua vida? Servindo, trabalhando, abençoando outros, cuidando de outros, indo buscar outros, visitando aqueles, aquela, ou você está se acomodando, fazendo um ninho bom para você se acomodar dentro de casa? Comece a pensar nisso. A acomodação não é atitude cristã. Não vai haver nenhum galardão para crente acomodado. É fruto de trabalho, de amor, de dedicação ao Senhor. E a santificação, separação do mundo, longe da televisão, coração no Senhor. É assim que Deus quer, é assim que está sendo com você. A sua vida está caminhando nessa direção? Deus empurra o seu povo para depender de milagres. Nós vamos depender sempre de milagres.
embora o nosso desejo seja nunca precisar depender de milagres. Eu quero estruturar minha vida para nunca precisar de milagres, nunca ficar numa encruzilhada, nunca ficar doente. Eu vou cuidar da saúde para não ficar doente. Você entende como é a natureza humana? Sempre querendo autossuficiência para não depender de Deus. Quem é que quer ficar doente? Eu nunca quero ficar doente, mas eventualmente eu fico para depender de Deus. Eu gostaria de ter meu carro funcionando, que não houvesse batida, nem multa, nem problema, que o carro nunca estragasse, para eu não precisar de Deus. Mas eu já tive que depender de Deus até para o combustível, ver milagre de Deus de o carro andar sem combustível, só por milagre. Mas Deus empurrou, é que não tinha outro jeito. Mas isso aconteceu 3 vezes comigo. Deus nos empurra para a gente depender de milagres. A gente gostaria de morar num lugar seguro, que não tivesse bandido, paz, tranquilidade, não houvesse tiroteio. Mas Deus nos empurra para termos problemas, até com vizinhos, para nós dependermos de Deus. Isso é um princípio bíblico. Quando estamos no Senhor, nós não somos deste mundo, o mundo nos odeia. Mas então eu vou me mudar para um país cristão, onde os cristãos dirigem, tipo Estados Unidos, Inglaterra. Eu vou me mudar para um país cristão, onde os cristãos são maioria e dirigem, para eu poder viver uma vida tranquila e mansa. Não, Deus vai mandar você para um país muçulmano, hindu, ou um país diferente, lá na África. Nós desejamos sempre tranquilidade aqui na Terra. Deus nos empurra para dificuldades, para dependermos de milagres. A vida cristã é para a gente depender de milagres. Você pode ter certeza, hoje o mundo está dividido entre mundo oriental e ocidental. No mundo oriental, a maioria dos países não tem tradição cristã. São raríssimos. E esses países de maioria de outras religiões acabam oprimindo os cristãos. Os cristãos nesses países vão viver o que os cristãos primitivos viviam debaixo do Império Romano, sempre perseguição. E a palavra vai se cumprir, que Jesus disse: no mundo tereis tribulações. Mas nós preferíamos viver no Brasil, no Ocidente, onde não tem perseguição por causa do Evangelho. Não tem porque não somos fiéis, mas Deus atrai problemas sobre nós para nós dependermos dele. Deus me revelou, em determinado momento, recentemente, que iria tratar o seu povo com doenças, enfermidades e hospitais. E é o que tem acontecido. Se nós não temos guerras ainda no Brasil, nós temos enfermidades que vêm sobre nós. E vem mais por aí. E não são poucas, não. E vem muitas enfermidades por aí. Porque Deus quer despertar o seu povo. Como Deus fez o Jó passar por aquela luta, Deus também nos faz passar por lutas e tribulações para a gente poder dar o bom testemunho e não se acomodar. Se tudo estiver bem conosco, nós vamos nos acomodar. Quem é que não quer um emprego bom, de carteira assinada, com um bom salário e podendo garantir sua casa própria, seu carro, moto, sua tranquilidade, boa comida, uma televisão zona, né, de todo tamanho dentro de casa? Quem é que não quer uma vida acomodada assim? A nossa carne deseja, mas não é vontade de Deus, ele nos empurra. Quando alguém está se sentindo bem, aí a família se desfaz, o casamento se separa, e aí ambos vão sofrer, enfim, começar uma nova vida. Deus permite isso acontecer para sacudir e despertar. Vocês estavam acomodados. Eu me lembro que eu falei isso para um irmão, entre aspas, tradicional, e ele estava muito triste porque a esposa começou a ser infiel a ele, estava querendo se separar. Ele era um acomodado, barrigudo, uma vida muito cômoda, e, de repente, a esposa, sei lá, se engraçou com outro e o deixou e separou. Ele ficou arrasado, destroçado, porque era um crente acomodado.
E eu disse, meu irmão, você está tendo a grande oportunidade da sua vida, de buscar o Senhor, que você não tem feito, consagrar sua vida a Ele, reconstruir sua vida bem. Pode até ser que você recupere a sua esposa, mas do jeito que você está, até agora, acomodado, nunca. Eu desejei que ele ouvisse aquilo, mas ele não ouviu, não. Ele saiu por outro caminho. Daqui a pouco ele contratou psicólogos e começou a ir para a academia, malhar, desenvolver o corpo, começou a olhar para outras menininhas e gostar da vida de solteiro, e aí foi por água abaixo. Deus nos empurra para dificuldades para a gente ter oportunidades de conserto, de renovo, de buscar o Senhor, para dependermos de milagres de Deus. O reatamento de um casamento quase desfeito é um milagre que a gente deve buscar. Quando a gente está enfermo, é uma mensagem de Deus para a gente não se acomodar. Se a gente não se acomodar, Deus pode fazer um milagre. E nós vamos testemunhar para os outros e pregar o Evangelho com o milagre que Deus fez na nossa vida, como testemunho. Deus nos quer trabalhando e não acomodados. Quando a gente se acomoda, Deus incomoda. Isso acontece individualmente e coletivamente também. Existem países hoje que estão debaixo do comunismo, debaixo do jugo aí de outras religiões, islâmica, por exemplo, pessoas que já tiveram a oportunidade de Deus no passado de buscar o Senhor, mas foram cristãos que se acomodaram. E Deus permitiu que isso viesse, governos assim perseguidores, para eles entenderem e se voltarem para Deus. Isso vai acontecer com o Ocidente também. O anticristo vem para arrochar, apertar, perseguir os cristãos no Ocidente. E nós estamos caminhando para lá, com a permissão de Deus. É Deus quem entrega o governo para Satanás, no caso, o preposto dele, o anticristo. É Deus quem entrega para fazer os crentes serem perseguidos e nós podemos depender de milagres. Deus quer fazer milagres de todo tipo, mas nós precisamos crer e usar a fé para dependermos de milagres de Deus. Você está entendendo isso? Está caminhando nessa direção? Pois é, entenda, porque lutas virão, aumentando a sua dor, para você buscar mais ao Senhor. É isso.